Oi, gente. Então, vamos finalizar finalmente esse projeto do Grande Sertão Veredas. Vou contar aqui porque eu demorei, eu não finalizei logo em seguida, por duas coisas principais. Claro que existem outras, mas a primeira foi as eleições, que meio que me tirou de foco, como tirou muita gente também, e eu não gosto de fazer vídeos sem ter um foco. Fica muito mecânico, né? Então eu preferi passar um pouco, mais ou menos uma semana aí, para que as ideias sobre essa história, sobre o Grande Sertão, meio que solidifiquem e eu consiga fazer um raciocínio melhor. Até porque eu não uso roteiro, eu só eu falo que o que vem, né? As ideias vão vindo e eu vou comentando. Segundo, porque O Grande Sertão Veredas foi um livro, eu posso dizer, foi o livro mais difícil que eu li na minha vida até agora e me deixou muito cansado. Por pouco não entrei naquele momento de ressaca, né? Ressaca literária. Mas é um livro certamente que eu quero ler no futuro, reler no futuro, e que eu acho que uma releitura será muito mais proveitosa do que esse primeiro contato. Até porque a gente vai conseguir visualizar coisas melhores, né? Coisas que a gente não consegue ver logo numa primeira leitura. Eu acho que Grande Sertão Veredas é um livro que ele merece ser relido sempre. E eu quero muito reler no futuro. Mas vamos lá, né? O que vocês acharam desse final apoteótico, né? Podemos até dizer que o Guimarães Rosa trouxe. Primeiro vou começar do final, né? E o Guimarães Rosa nos chocou com essa grande revelação, o mistério do Diadorim, que é a Diadorim que a gente viu logo no final. Eu já desconfiava de todo esse mistério por várias coisas no decorrer da história que a gente começa a pescar ali e tal. A priori, como eu tinha dito nos vídeos anteriores, eu pensei, e eu acho que inclusive o Guimarães Rosa até colocou isso para que a gente pensasse e induzisse o leitor a esse pensamento homoafetivo. E que seria, se fosse o final, um relacionamento homoafetivo, se não fosse revelado que Diadorim foi uma mulher, nada mudaria, seria interessantíssimo de toda forma e talvez até mais interessante. Mas teve um final assim apoteótico, que teve essa revelação mas a revelação foi um pouco tardia. A gente viu que depois de toda aquela batalha, depois de todo o sofrimento que o Riobaldo sofreu ali, também a Diadorim também sofreu. No final ele admitiu para si mesmo que ama a Diadorim, né, que a priori não sabia que era uma mulher, mas foi algo que muito duro, que ele não tinha como negar aquele amor que ele estava sentindo, né? E ao final da batalha tudo, ele resolve inclusive revelar aquele amor que ele sentia. Mas de tudo aquilo que aconteceu, aquela briga de Hermógenes com Diadorim, acabou que os dois morrendo. E eu não sei de fato se isso foi podemos até pensar nisso claramente, se isso foi o destino do Riobaldo. O destino era esse. Talvez depois do pacto, que a gente viu que ele não acreditava de fato se tinha ocorrido realmente aquele pacto, que a gente começa a voltar um pouquinho ao passado e ver tudo isso de forma muito mais clara agora, quando a gente finaliza esse livro, né? O Riobaldo, ele tinha essa mentalidade agora, né, de ajudar o Diadorim, vamos usar a Diadorim, né, agora no feminino, de ajudar a Diadorim com essa questão da vingança, né, que o Hermógenes matou, junto com o Ricardo, matou o Joca Ramiro, que a gente sabe que o Joca Ramiro era pai de Diadorim, ele era muito respeitado e a Diadorim queria uma espécie de vingança, então ele resolve ajudar.
E como ele pensava ali, logo no início que a gente viu todos esses trechos, que ele pensou que o Hermógenes tinha uma espécie de pacto com o demônio, e talvez só um outro pacto poderia resolver de vez esse impasse. Ele resolve ali na madrugada fazer esse pacto, e com todo aquele fervor, aquela fé dele, né, para ver se conseguia o pacto, doando a vida dele para que ocorresse a morte do Hermógenes e resolvesse isso tudo de uma vez por todas. Ao mesmo tempo que ele faz o pacto, ele fica questionando o tempo todo se o pacto realmente teve validade. É tanto que eu li alguns textos e tinha uns trechos do Antônio Cândido, que é um homem que estudou bastante, um crítico que estudou bastante a obra do Guimarães Rosa, que eu até anotei aqui esse ponto de vista dele, né, do Antônio Cândido, que ele diz assim: o Antônio Cândido, primeiro de tudo, né, ele define que o Grande Sertão Veredas foi o primeiro romance metafísico da literatura brasileira. Ele afirma categoricamente. E ele diz aqui, ó, eu achei bem interessante, que essa questão da contradição, que ele diz assim, que o romance ele caracteriza como o dilaceramento do homem tomado entre o bem e o mal, debatendo sem repouso a validade da sua conduta o tempo todo, né? E a gente pode ver desde o início esse meio que um paradoxo, meio que umas contradições que estavam ocorrendo ali, com o próprio Riobaldo, ele mesmo que se contradizendo, ele meio que se debatendo se realmente existe Deus, se existe diabo, se existe o bem, se existe o mal. A gente já começa o romance com aquele caso lá do bezerro, que inclusive, por incrível que pareça, caiu no Enem deste ano de 2018, né? Foi dessa HQ, esse trechozinho aqui, que foi logo esse aqui, esse desenho. Esse desenho aqui caiu logo esse trecho, e eu não lembro exatamente das perguntas, mas caiu no Enem, e foi bem coincidência, né? Então, logo no início teve esse negócio do demônio, e tinha esse impasse: será que existe? Não existe. Foi levando o romance todinho com essa história, e no final ele faz esse pacto, e após o pacto ele ainda fica questionando: será que existe ou não? Então tem todo esse impasse. Inclusive, após quando a morte de Hermógenes, teve aquela morte trágica daí dos dois, mas ele ainda fica questionando se era o destino do Hermógenes ou realmente foi questão mesmo do pacto. Então fica aí essa pergunta, mas é bem interessante esses pensamentos do Riobaldo, e o famoso Pacto Fausto brasileiro, que a gente pôde perceber aí, essa questão da real existência do bem e do mal, e que para conseguir o bem teria que passar pelo mal. E nessa questão de passar, de atravessar, a gente volta um pouco ao passado. Vocês estão vendo que eu sempre não tenho uma linha de raciocínio, né? Mas a gente está voltando um pouquinho ao passado e vê a questão do encontro, né? O primeiro encontro ali do Riobaldo com o Diadorim, lá naquele rio, naquela travessia. E um dos pontos principais do Riobaldo, do Riobaldo com o encontro com Diadorim, que ele vê aquela pessoa que meio que como se fosse uma espécie de alma gêmea dele, né? E Diadorim fala que para ele ter coragem, você pergunta se ele tem coragem de fazer aquela travessia. E aquela travessia ali é uma travessia muito simbólica, que eu acho que é a filosofia toda ali que a gente leva toda para o livro. E ele faz essa travessia de uma forma muito simbólica, muito profunda. E o medo que ele tem, né, de atravessar aquele rio, ele chega inclusive a se emocionar ali naquela travessia, e aquele simbolismo da travessia e a ajuda do Diadorim para que ocorra aquela travessia é algo assim muito fantástico. E até uma das frases mais famosas do livro, que a gente eu inclusive eu já sabia antes mesmo de ler a obra, que é aquele, né,
que viver é muito perigoso. Você tem coragem, né, de atravessar? A Theodorin sempre questionava isso. Você tem coragem de atravessar? E talvez essa frase foi uma espécie de prelúdio para do que poderia estar por vir aí, do que o Riobaldo poderia enfrentar no futuro. A gente pode ver aí, depois de tudo isso, desse encontro lindo deles dois, que eles desapareceram por um tempo, depois eles se reencontraram já ali mais adulto, e depois ali eles não se desgrudaram mais. É muito bonito porque a gente vê essa cumplicidade deles dois em todo o romance, e nessa cumplicidade deles é algo que, como se tivesse uma energia muito forte, uma espécie de pacto deles dois, que eles conseguiam conseguiam vencer as coisas, as batalhas ali, quando eles estavam muito próximos. Além do mais, essa questão do respeito de um pelo outro, que a gente pode ver toda essa questão aí do jagunço, né, que é um ambiente ali muito machista, muito mesmo, e ali a gente vê a figura do quê? Do Theodorin, que é uma mulher travestida de homem, e que tem aqueles traços masculinos, mas também a gente pode ver aquela voz, aquele jeito com características femininas, e ele trata de uma forma muito angelical, muito respeitosa, tanto ele quanto os outros ali. E o respeito que a Theodorin consegue travestida ali de homem no decorrer de toda essa história é algo muito legal, muito profundo também ali. A gente pode analisar inúmeras coisas, inclusive coisas que tá arraigado, né, na literatura, na história mundial. Dois pontos importantes que eu posso citar, que eu lembrei de Theodorin com essa agora só no final que eu vim perceber isso, né? A gente pode ver toda a trajetória da Theodorin, travestida de homem, vestida ali de homem, porque ela era um ambiente machista. Talvez a mulher não, se ela fosse comportada e se ela fosse agisse como mulher de fato, talvez não seria aceita naquele ambiente, um ambiente totalmente masculino. Mas duas coisas que eu posso citar, que eu lembrei logo quando eu terminei a leitura, que eu descobri o verdadeiro gênero, o verdadeiro segredo, né, podemos dizer, da Theodorin, é a questão da mulher ali, né? O poder da mulher que tem naquele ambiente ali, mesmo o reconhecimento no final que a gente percebeu. A questão mesmo da literatura e da história mundial, existiu ali inúmeras mulheres no passado que teve que se vestir de homens para que conseguisse suas conquistas, né? Um exemplo é a Joana d'Arc, ali que construiu, se vestiu de homem para que conseguisse a batalha. Outra que é na literatura mundial, que é a Charlotte Brontë, que é a autora de Jane Eyre. Ela e também as irmãs, no passado, elas usavam pseudônimos para que suas obras fossem aceitas ali na sociedade. Que era um ambiente como não só elas, né, mas inúmeras mulheres da literatura mundial usaram pseudônimos masculinos para que, de certa forma, sua literatura ocorresse uma difusão maior. E isso podemos trazer para Theodorin, que é algo que ela teve que fazer, se vestir como mulher ou se vestir como um homem para que suas conquistas fossem realizadas. Sobretudo, eu acho que conseguiu aí mais poder após a morte do pai, né, do Joca Ramiro, depois que ele faleceu, ali que ocorreu aquela emboscada, aquele atentado porque o Hermógenes queria o poder, e ali a briga de poderes, né, também a gente pode perceber tudo isso. Depois disso ela ganhou um pouco mais de força e reconhecimento ali, meio que foi juntamente com o Riobaldo, líderes ali do bando, e para conseguir sanar todo essa batalha. E no final de tudo a gente viu que o Riobaldo conseguiu esse êxito que ele tanto queria, que ele pediu tanto ali no pacto, que queria era
enfrentar ali e sanar isso com a morte do Hermógenes, mas ele não tinha noção do preço que ele iria pagar. Era com a morte do amor da vida dele, né? Que ele fala no final, o amor da vida dele. Mas é bem interessante isso, porque no final o Riobaldo ele é caracterizado como um grande salvador ali da pátria, dali da redondeza, que ele acabou com o bando, né? Acabou com a violência, acabou com a jagunçagem, mas também é um paradoxo, é algo que a gente fica meio confuso, porque ele é jagunço, o jagunço acabou com a jagunçagem, enfim. Inúmeras coisas que a gente pode pensar, assim, o cérebro fervilha, o cérebro fica fervilhando de informações, de coisas, inúmeras coisas, elementos e muitos elementos que o próprio Guimarães Rosa traz aqui à tona, sobretudo nessa questão social, na questão do papel da mulher, dessa questão da mulher que se caracteriza de homem para que ocorra essas conquistas. A gente vê no decorrer desses anos aí a conquista cada vez maior da mulher, isso é fenomenal, a mulher ganhando mais espaços em ambientes caracterizados a priori como ambientes muito masculinos, e isso é muito interessante. E aqui um romance do século passado, né, que a gente pode ver, não é tão velho, mas eu tenho uns 60 anos, 40 anos, uns 40 anos, 50 anos desse livro, não lembro exatamente, mas que é tão atual, tudo tão atual, todos esses pontos que ele traz aqui, todas essas ideias aqui que ele traz, é algo que muito mexe conosco, né? É um livro que eu gostei muito, muito mesmo. Eu digo que foi um livro muito difícil, porque foi realmente muito difícil de ler, logo no início, para se adaptar com a linguagem, porque além do regionalismo muito forte da linguagem, não em si da história, podemos até dizer dessa forma, ele traz muito palavras criadas, né? Isso sempre teve que ir ali, estar no computador buscando significados para entender mais. E isso estava deixando a leitura muito lenta. Juntou aí com as eleições, aí perdi o foco, aí ficou um pouquinho mais complicado. Mas eu quero muito reler esse livro. Não vou deixar para reler tão distante. E depois talvez até o ano que vem faça uma releitura, ou 2020 aí faça uma releitura desse livro, porque será bem enriquecedor. Na semana seguinte, né, do término dessa leitura, eu li essa HQ maravilhosa, e para mim foi uma adaptação espetacular, gente. Eu nunca vi uma HQ tão fiel, e eu acho que essa HQ ela é essencial. Não leiam antes de concluir esse livro. Mas eu acho que ela é fundamental ao término da leitura. A leitura dessa HQ é fundamental. Ela meio que esclarece algumas coisas que a gente não conseguiu visualizar. Essa questão desse complemento visual, gente. Desse complemento visual é algo que enriquece muito a leitura, muito mesmo, porque há coisas muito abstratas que, principalmente para quem não é ali de Minas Gerais, não é daqueles lugares que não tem uma visão ampla do cenário, da natureza, de tudo que o Guimarães Rosa colocou ali, que representa todo o Grande Sertão, ali em Minas Gerais. A gente, que não é daquele meio, daquele lugar, não temos essa visão. Então, com essa HQ, ele trouxe isso, talvez ampliou um pouco minha visualização, meu campo de visão. Eu recomendo demais mesmo a leitura dessa HQ, mas só com um término. E, gente, é isso. Uma coisa que eu tenho que dizer antes de finalizar o vídeo não procurem nada. Leiam mesmo. Se joguem na leitura, não tenham medo. É uma leitura talvez árida, mas ao final, gente, eu me emocionei muito mesmo. Talvez a minha emoção, assim,
foi comparada aos 2 últimos livros que eu li de grandes clássicos da literatura, como Os Miseráveis, que eu morri de chorar, e também o Conde de Monte Cristo também, que eu morri de chorar com aquele final. Mas esse aqui também, gente, me marcou muito. Uma escrita com tanto sentimento, foram tantas emoções aqui no final, que é interessante, né? Até porque o João Guimarães Rosa deixou toda a carga sentimental praticamente ali pro final. Ele segurou em mais de 600 páginas todo esse segredo da Diadorim, que a gente não sabia a priori se era um romance ou um afetivo, porque tinha todas as características, mas no final teve essa revelação. Foi uma revelação muito trágica, dolorosa, e aqui o Riobaldo já conta tudo isso, já velho, e enfim, gente, é uma lição para a vida inteira. Eu vou levar esse livro pro resto da minha vida. Foi uma das travessias, né? A gente atravessou esse livro juntamente com Riobaldo e Diadorim assim, bastante decidido e bastante corajosa ali, né? Então a gente atravessou com eles dois. Foi assim, uma aventura espetacular, um dos melhores livros que eu li na vida, porém muito difícil, mas enfim, não é difícil por causa da história, mas difícil por causa da lentidão, mas valeu a pena demais, gente, demais, demais. E como eu disse, não procure nada, não leia artigos nenhum, deixe para ler no final. Por exemplo, algum material do Antônio Cândido, que eu li algumas coisas e eu achei assim muito esclarecedor, sobretudo nessa questão que ele comentou, essa parte mais metafísica envolvendo esse questão do bem e mal, esse equilíbrio ali, então dá uma amplitude maior. Teve esse livro aqui que eu li, eu gostei bastante, mas achei que não é fundamental para um leitor comum. Talvez seja interessante para pessoas da academia e quem está estudando Grande Sertão Veredas, eu acho que vale muito a pena. Mas leitor comum, só lê o livro e depois lê HQ e já está o suficiente bom aí para esclarecer. E é isso, gente. Viver é muito perigoso, né, pra gente. Viver é algo assim muito perigoso. O mundo ele é cheio dos seus desafios. Como eu sempre digo, né, o mundo ele é uma maratona desde o nosso nascimento, talvez até antes mesmo da concepção ali. É uma maratona que a gente não para de correr, de passar pelos obstáculos e viver como o próprio que o João Guimarães traz, né, pra gente. Viver é muito perigoso. E essa frase que eu deixo no final, coragem, 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 porque a gente no decorrer dessa vida enfrentamos muitas travessias, muitas coisas, muitos obstáculos, e eu acho que esse é um dos grandes livros da literatura mundial que nos faz abrir a mente sobre tudo isso que a gente passa no decorrer da vida. Coragem. E é isso, gente. Fiquem em paz, um cheiro e muito obrigado a vocês que participaram desse projeto. Em breve eu soltarei um vídeo sobre os próximos projetos. E comente aqui o que é que vocês acharam como for esse final para vocês. Eu quero saber tudo o que vocês acharam desse final. Sobretudo, cite também outras mulheres. Essas foram as 2 mulheres que eu lembrei da literatura e da história mundial. Mulheres que tiveram que se vestir, que se caracterizar, de travestir como um homem para que ocorresse seus êxitos ali. Enfim, comente aqui embaixo que eu quero saber outras mulheres que eu pesquiso sobre elas. E é isso. Se gostou, dá aquele joinha. Se não está inscrito, se inscreve. Até uma próxima e muito obrigado. Cheiro. Tchau.